Vamos lá, Ponte Nova, Colômbia, São Paulo, Paris, 2 de Paris, né? Porto Alegre, Recife, Bangu 8, Novo Hamburgo, Conselheiro Lafayette, Manaus, Curitiba, Brasília, Jundiaí, Brasília, João Pessoa, Curitiba, Goiânia, Pedrinhas, pessoal de Pedrinhas de Bangu sempre aí, Coimbra, Patos, Porto Alegre, Búzios, Juiz de Fora, Papuda, Presídio Central de Porto Alegre. Não tem ninguém do Urso Branco, não? Rondônia? De onde eres e como te llamas? Me llamo Diego Escostegui, pero estamos acá hablando en portugués. Lo siento. Hasta luego. Dr. Viva, eu sou muito honesto. É nada. Diga e discorda. Texas, Shangri-La. Como te llamas? Querido, creo que estás en el periscope equivocado. ¿De qué equipo sos? Estamos hablando de desgraça de Brasil, país de malparidos. Como está mi espanhola, la Wagner Moura? Bom, almas desonestas. A pior que eu faço espanhol melhor que isso, viu? Foi de sacanagem. É hora da novela. Pois é. Daqui a pouco entra o Chapo. Que medo, cara. Melhor não, né? Todo mundo já entrou, né? Alguém de fora? O pessoal do México continua aí, ó? Colômbia. Bom, a senha de hoje é pegando Wi-Fi na Hoje vocês estão que estão. Cara, eu admito, eu tenho uma alma desonesta. Realmente. Diferentão. Aliás, deixa eu ver como é que tá. Vocês viram que eu botei uma pesquisa aqui no Twitter? Tá lá no topo da minha página. Qual que foi a fala da semana, né? Vocês votaram já? Qual é a fala da semana? O Tombini errando o Rude, o Lula diferentão ou a Sarah Palin doidona? O Lula diferentão tá com 78%. O Lula diferentão tá realmente ganhando goleada, né, cara? Todas as almas vivas votando. Porque realmente depois dessa, né? Muito honesto. O povo de viva alma, né? Muito bom, cara. O Brasil é um país muito divertido. Bom, a senha de hoje deu ruim e as chamadas são um pouco óbvias, né? Mas fazer o quê? O Brasil pifou, né? Acho que só quem tava realmente esperando um milagre, com otimismo cândido mesmo, poderia imaginar algo diferente do que a gente viu hoje, né? Então, vocês devem ter visto, mas o real indo para as cucuias, o menor valor frente ao dólar da história, né? Nossa moeda vale quase nada. As consequências ainda do movimento do BC do Tombini, sem entrar no mérito da decisão do Copom, mas com problema de forma, né, de comunicação, apontando um freio de mão puxado na terça-feira
E diante de uma circunstância trágica, é isso, o governo... Cara, eu preciso interromper. Olé, eres famoso ou quê? Soy famoso. Hã? Mas, então, cada um aqui, muito bom. Então, assim, era previsto, algumas coisas eram previstas, infelizmente, né? O dólar realmente nas alturas, frente ao real, o desemprego, né? Chegando a um número simbólico, né? De 1,5 milhão de empregos formais perdidos. Isso é muito significativo, né? O dólar, as ações da Petrobras valendo $1, a Petrobras se endividando a ponto da gente não conseguir enxergar um cenário em que o Tesouro não tenha que botar dinheiro na Petrobras. Vão negar isso e vão dizer que não vai acontecer, mas quem observa a longo prazo tem que apostar numa combinação muito improvável de fatores positivos para enxergar a Petrobras, mesmo que venda todos os ativos possíveis, em condições muito camaradas, muito vantajosas para a própria Petrobras, e com a OPEP fazendo um milagre, dando um triplo carpado no Brent, para que a Petrobras tenha o mínimo de caixa para pagar suas dívidas, né? Estou nem falando de conseguir investir, falando de pagar o que deve, né? É o que se fala dentro da empresa, é o que se fala dentro do governo. Então a gente, na verdade, vive um momento em que tudo é muito anunciado, tudo é muito previsto, mas muita gente, eu acho que insiste em não ver o que está se aproximando e depois talvez fica perplexo porque vive num mundo ilusório de que essas coisas não aconteceriam, né? De que a Petrobras não ia quebrar, de que o dólar não ia continuar explodindo, de que o desemprego não ia crescer de uma maneira trágica, absolutamente trágica, né? Então, que nome você pode dar a esse quadro, né? Esse quadro de coisas? E mais do que isso, de quem é a responsabilidade? Né? De quem é a responsabilidade por tudo que está acontecendo? Porque é muito útil a gente pensar, refletir sobre como é que se chega a esse ponto, né? Como é possível a gente estar num momento em que tudo isso tenha se passado. Então, ok, você pode sempre atribuir aos outros, né, que é um comportamento muito infantil, muito infantilizado, que é comum na América Latina e em outros lugares subdesenvolvidos. A culpa é dos outros, né? A qual certa feita foi dos imperialistas americanos, a culpa em outro momento foi da economia europeia, a culpa agora também vai ser da desaceleração da China, sempre fatores que estão fora do seu controle, fora do que você pode fazer, né? Então perpetua-se um hábito que tem um componente político muito tóxico, que é faturar tudo que acontece de bom, mesmo que não seja responsabilidade ou mérito de quem está faturando, e fugir de forma pusilânime do ônus daquilo que deu errado, né? Isso não é uma atribuição exclusiva do PT ou da presidente Dilma ou do presidente Lula, mas foi refinado e elevado a um novo patamar nos últimos anos, né? Isso se aplica tanto à corrupção, de uma maneira mais perene desde o começo, quanto à parte econômica, que agora rui numa velocidade espantosa, né? Perguntas?
4 boembas estão vindo. Mercado imobiliário, eu tenho poucas informações sobre bolhas e a única coisa que eu sei do mercado imobiliário é que as vendas, as transações caíram 30% em São Paulo, salvo engano, no ano passado. Transações, né? Compra e venda. Eu acho que, salvo engano, todos os indicadores que a gente olha apontam para números ruins, né? Para cenários ruins. O Dr. Evil bota em um português muito polido o que vai acontecer. Essa vai explodir. E, evidentemente, vocês podem esperar, não sou eu que preciso dizer isso, né? Números ainda piores nos próximos meses. E por quê? Porque a gente vive um momento de ter que começar a recorrer a termos psicanalíticos ou da psiquiatria, né? A gente está numa neurastenia paralisante, né? O governo da presidente Dilma não consegue, não tem condições, por tudo que vocês também já sabem, de mudar esse quadro, de mudar o quadro fiscal, de conseguir fazer política, de o alinhamento do BC com o governo tem como resultado isso que a gente está vendo agora, né? Embora a decisão de ontem possa ser defendida no mérito e pode haver quem concorde, quem discorde, o quadro dos últimos anos de alinhamento, para não usar outro termo, do BC frente ao governo resultou nessa desautorização completa completa não, mas muito aguda da autoridade monetária. Então você tem um BC fraco, muito enfraquecido. Você tem um novo ministro da Fazenda que não, como se diz, não inspira confiança. Tá lá, tenta acalmar os investidores, mas não faz nenhuma diferença. E que ainda não disse a que veio, né? Talvez seja muito cedo para exigir isso dele, mas de qualquer modo não há bons augúrios, né? E com a presidente que nós conhecemos, e no cenário internacional que está aí, né? China, enfim, o petróleo. Eu gostaria muito de ver boas opções ali na saída, né? Só que a saída acho que não está em 2016 não, nem em 2017 talvez. Se o Tombini corre risco, eu acho que tudo não tem nenhuma informação, né? Mas a gente está apurando e toda autoridade que perde o seu prestígio fica em risco. Se é um risco real de sair, não tenho essa informação. Mas o cenário está tudo projetado para como você consegue resgatar o prestígio da autoridade monetária com os mesmos nomes? É possível? É a pergunta que se faz hoje no Palácio, para algumas pessoas, né? Vamos descobrir se é possível. Não fiz nenhum juízo de valor sobre a manutenção dos juros. O que eu falei foi sobre a forma e a criação de expectativa. Ou seja, o comunicado da terça-feira indicando o contrário do que vinha sendo indicado. Aquilo realmente afetou a economia, né?
de maneira negativa. Campanha na mídia. Sim, teremos muitas novidades. Agora, com a inflação nas alturas, né? Assim, os números vocês conhecem, né? Assim, não tem muito... A soma dos números e a confluência entre eles é trágica e quem paga a conta somos todos nós, né? O que eu falo, assim, o que de fato me parece útil é apenas refletir sobre as responsabilidades pelo que está acontecendo, porque senão a gente vai continuar tendo o hábito de passar por crises menores ou muito grandes como essa desse momento, sem entender a raiz delas, né? Sem aprender que é preciso ter accountability, né? É preciso cobrar, é preciso exigir que as coisas sejam ditas, explicadas. As opções políticas, e isso inclui política econômica, são feitas e precisam ser devidamente explicadas e também seus responsáveis precisam se pôr diante do público, né? Como faz para me passar uma história? Me manda um e-mail. Tem na minha página do Twitter, tem um e-mail do trabalho e tem um e-mail criptografado, que eu posso dar as orientações. Perguntas? A época vem com matérias interessantes. Não posso adiantar nada ainda, mas no mínimo vamos tentar, tem algumas histórias exclusivas e vamos tentar explicar parte disso que está acontecendo. Petrobras, com a economia, e outros assuntos. Lava Jato... O que eu posso falar da Lava Jato? Bom, a delação fora o factual que vocês viram, a delação do depoimento do Milton Pascovitch, um operador do PT e do Zé Dirceu, mas não só do Zé Dirceu, confirmando as propinas do Zé Dirceu, né, e para o PT, o que não é surpresa, é rotina. E essa é a parte pública, né? Eu acho que está vindo uma decisão judicial muito forte, se eu posso falar para vocês, de Curitiba, e como eu venho falando, nos aspectos de novidades factuais, né, novos casos, valor, enfim, personagens, episódios de corrupção, isso vai aparecer, como eu falei, até antes do carnaval. O Severo tá doidão, né? Na carceragem. Ninguém replicou a matéria do ex da Dilma. A gente fez a nossa parte, continua fazendo. Espero que vocês tenham lido, né? Pois é, que é um frigobar. Cara, você verá uma figura. É uma figura. Apatia. Tô com cara desanimado. Vocês sempre falam isso na quinta-feira, que é o dia que eu acordei muito cedo. Tô trabalhando desde manhã, é o meu fechamento.
Esperem pra me ver amanhã à noite. Quando a revista vai estar finalmente fechada. Aí vai ser só a capa do Batman mesmo. Você tá desiludido com o Brasil? Não, desiludido não. Ele tá meio sequelado, né? Não, tem coisas boas, eu já falei isso tantas vezes, né? A parte de avanço institucional, mas ao mesmo tempo eu aponto com muito um certo cuidado o fato de que as coisas não vão se resolver sozinhas, politicamente, economicamente, mesmo às vezes, até em termos judiciais da Lava Jato. Então nada garante que o desfecho do que a gente está vendo será positivo. O desenrolar tem um lado muito positivo e também um lado negativo evidente, mas a gente pode sair desse momento, desse turbilhão daqui a um ano e ter uma certa sensação ruim, certo sabor amargo de que poderia ter se avançado mais, de que a depuração que Brasília poderia fazer, o Supremo e a PGR poderiam fazer, poderia ter sido mais ampla, mais contundente, embora dentro do amplo processo, embora dentro do devido processo legal, perdão. E também a gente pode olhar e ver que as opções políticas feitas foram, e políticas econômicas também, foram as de solução de curtíssimo prazo, né? A Petrobras vender ativos para pagar a conta ali na frente, o governo dar um jeitinho de se comunicar com o Congresso com mais fisiologismo, já engrenando a próxima crise moral e criminal, porque quando você nomeia aliados políticos para cargos no governo, eles vão fazer caixa, eles vão cometer atos de corrupção, e é assim que funciona no mundo inteiro. Então, ou seja, se você não muda um pouco que seja as regras do jogo, a forma de fazer as coisas, acaba sendo um desgaste tremendo para um resultado não tão bom quanto poderia ser, né? Não é fácil mudar de verdade, né? Então, é bem provável que a gente, em 2018, com muita... A gente tem uma campanha presidencial em que os candidatos vão ter que fazer malabarismos retóricos para conseguir votos, não podendo prometer nada, simplesmente arrumar a casa. A situação é muito difícil, né? Então, quando você fica diante de uma encruzilhada dessa magnitude e você não tem homens públicos à altura disso, muito, mas muito pelo contrário, né? A desesperança, o conformismo, a sensação que o absurdo predomina e de que não há o que fazer, ela é real e ela tem consequências sociais trágicas, ao menos no médio e no longo prazo. São coisas que eu acho que são pouco ditas, né? Pouco observadas, porque a gente fica muito preso ao agora, ao imediato, né? Ao dia anterior. Então, a questão agora é pensar nos nossos filhos, né? Nos nossos netos, enfim, que país vai sair disso, né? Não é coisa pouca, não. Que país vai sair disso que a gente está vivendo, né? São coisas que fazem alguém pensar, né? Nada garante que as coisas vão continuar melhorando, né? O progresso está garantido, né? Nada garante isso. Chama Pagou pra animar, né? Pô, pena que eu tô na redação, né? Então você pagou pra dar uma animadinha aqui pra vocês. Sair dessa crise vai, só não sabe quando. Mas vai sair como, né? O que é o fim da crise, né?
é crescer 0,5% na economia, é condenar 2 ou 3 na Lava Jato, é continuar fazendo as coisas como sempre, né? Business as usual. Não acho que seja avanço, né? Perguntas que não sejam da Colômbia, com todo respeito à Colômbia. Liderança do PMDB na Câmara. É muita falação, né? Muita falação sobre uma disputa um pouco chata, né? Na verdade, é a disputa que só vai acontecer de fato quando o Congresso voltar. Por enquanto é muita conversa, é muito posicionamento, movimentação. É só realmente na volta do Congresso que as articulações vão se intensificar de verdade e com consequência, né? Se a PMF passa, eu continuo avaliando que é muito difícil com o Congresso do jeito que está. Postales tem um carinho especial por Postales, porque eu já nós fizemos aqui matérias bem interessantes. Basicamente, Postales era um local dominado pelo PMDB do Senado e pelo PT, né? Então, se a polícia e o Ministério Público conseguirem investigar com um pouco mais de afinco, eles têm muito trabalho, né? Mas o Postales, ali está o caminho para desenrolar o novelo dos fundos de pensão, que era a mesma estrutura criminosa que atuava em diferentes fundos, né? Em termos de coleta de propina e desvios, né? E os resultados dos fundos de pensão vocês também sabem, né? Os resultados hoje são muito concretos, né? Não dá para discutir com eles, né? O resultado do aparelhamento, da falta de compromisso, desfaçatez mesmo, né? Pô, roubar dinheiro de carteira é demais, né? Tem que ser muito, vamos dizer assim, incorreto. Desalmado. Ou mal parido. Vem mais lama? Vem. Vem uma lama, vem. A lama de 2015, quer dizer, de 2014, passou por 2015 e vai continuar em 2016. Investigações nos Estados Unidos. Acho que a gente vai ter novidades sobre elas no segundo semestre. O impeachment, probabilidade, o impeachment está parado, por definição, como estaria, não é nenhuma mudança de curso. A gente só vai saber em fevereiro, de acordo com as condições de fevereiro. Mas não se esqueçam de duas coisas. Uma, que o governo está trabalhando com muita competência na computação fisiológica do PMDB e de outros partidos, soltando cargo adoidado, né? Cargo, ministério. Isso é um jogo eficiente, mas por outro lado, não se esqueçam igualmente de que os números da economia não são frios, de que o aumento severo do desemprego, queda na renda, as pessoas sentindo no bolso, que a crise não é uma construção da imprensa, não é algo ilusório, com a Lava Jato avançando em frentes muito delicadas politicamente.
com um Congresso que vai reagir muito aos humores da economia e da Lava Jato, que o impeachment está em aberto. Ou seja, o mês de janeiro não é um mês em que o impeachment acontece ou deixa de acontecer. Está em aberto. Disputa no PMDB não é tão interna no PMDB, não é tão dura quanto às vezes aparenta ser, entre o Temer e Renan. Eu me concentraria bastante nos fatores estruturais deste momento, né? Uma base fragmentada, um processo criminal gigantesco, queda, saludos a Guadalajara, os dois fatores primordiais em termos sociais na economia muito ruins, ou seja, uma queda acentuada de renda e um aumento também acentuado do desemprego. São todos fatores que convergem para uma situação política dificílima. Não é... Há um pouco também de ciência nisso, né? Não é tão aleatório, bagunçado, imprevisível. Existem cenários, né? E as pessoas continuam sendo o que sempre foram. Não mudam, né? Uma pessoa que é incompetente não se torna competente sob pressão, né? Muito difícil. As pessoas que estão aí na política, na economia, enfim, na justiça, não devem surpreender, né? Vocês já sabem como elas se comportam, como elas devem se comportar em determinadas situações, pro bem e pro mal. Então não é também um ponto de interrogação absoluto, meu Deus, o que vai acontecer? Algumas coisas são relativamente previsíveis, ou no mínimo prováveis, né? Ou bem possíveis. Com o fisco, não há nenhuma chance. Prever o desfecho de maneira alguma, né? Não é questão de prever o desfecho, é questão de saber interpretar corretamente os principais fatos e a interação entre esses fatos no curto prazo e no médio prazo. E avaliar quais cenários são mais prováveis, né? Quais cenários são impossíveis também, né? Delcídio vai falar na hora certa, muito provável que fale. Embora o advogado dele vai tentar anular o caso antes, me parece que é a base para isso, né? Mas questions? Qualquer que seja o cenário, prevalece o fisiologismo. Eu concordo. Acho que vai ser muito difícil mudar isso. Sem mudar as regras do jogo, né? Sem cláusula de barreira, sem... Enfim, mudanças que constituem uma reforma política, uma reforma eleitoral, né? Ninguém fala nada do ex da Dilma. Nós falamos. O Lava Jato corre risco de perder o ímpeto só se a opinião pública abandonar, né? Só se vocês deixarem de enxergar a importância, se vocês acharem que é tudo mais do mesmo, né? Tem muita gente poderosa que continua não querendo que a Lava Jato avance, continue avançando.
Isso vai contra interesses, né, muito poderosos, que vocês sabem quais são. Eu acho que no depender dos procuradores, da polícia e de alguns juízes, vai seguir seu caminho correto. Se houver provas, haverá denúncias. Se as denúncias forem consistentes e a defesa não for consistente, haverá condenações. Beijo pra você, Brenda. A gente vai ver uma depuração maior, né? Pimentel tá na mesma toada da Lava Jato. O legal desses movimentos que oscilam nas investigações é porque, como se crê muito nas regras antigas, né, de que é possível calar a polícia, o Ministério Público e também os tribunais, e que logo depois que passa o susto de uma operação, de uma fase, oi também para Roberta e para Adriele. Quando passa o susto, vem a sensação de que tudo vai dar bem, tudo vai dar certo, né? E aí depois vem outra pancada. É muito interessante, até em termos psicológicos, observar isso, né? Essa negação. O famoso denial, né? Denial, denial, denial. A campanha 16 tá uma desgraça, né? O que eu falo, ninguém consegue dinheiro, né? Pessoa física, mesmo empresário não quer doar nada, né? Todo mundo morrendo de medo, né? Vamos pro fim? Não li a ação do PSDB para pedir a extinção do PT. Não posso falar sobre isso. O que eu posso repetir, que me parece um pouco pertinente, é que eu já falei em outras ocasiões, já escrevemos, é que assim como houve punições, está havendo punições das pessoas jurídicas envolvidas no Petrolão, me parece razoável que haja algum tipo de punição aos partidos, ou seja, as pessoas jurídicas partidárias também envolvidas no Petrolão. Porque no mensalão que houve, tanto termos eleitorais, ou seja, da justiça eleitoral, quanto mesmo da Receita, foi uma certa complacência, né? Não se aplicaram ali as leis. Então os partidos, por meio de seus tesoureiros, dirigentes, podem continuar delinquindo e não sofrer nenhuma sanção de verdade, né? Não sei se a extinção me parece um pouco dramático, né? Mas não sofrer nenhuma sanção, acho que a mesma lógica que se aplica às pessoas jurídicas, né, às empresas, se aplica também em termos conceituais aos partidos políticos, né? Gente, não consigo mais explicar, não posso mais falar sobre por que não falaram tanto do ex-marido da Dilma. Não é de bom tom. Novamente, nós da revista Época estamos fazendo o que nós julgamos ser a nossa parte. Apurar fatos de interesse público, verificá-los, checá-los até a última gota de dúvida e publicá-los. Simples assim. Cabe a vocês interpretar, criticar, elogiar as informações e as autoridades tomarem ou não suas decisões. Vamos para a última, derradeira, que é realmente a capa do Batman, pessoal. Tá difícil, eu ia falar um palavrão, tá? Mas ser uma alma honesta é difícil, né? Sim, né? Há vários processos contra mim, contra a revista, contra repórteres, todos no seu
direito constitucional de nos acionar. A gente vê com muita tranquilidade o processo. Eu, desde o começo da minha carreira, nunca tive problema com o processo. Sempre realmente achei que sempre achei de verdade, não é porque é realmente constitucional e é legal, mas eu sempre achei de verdade que é realmente um direito de todos de nos processar e tal. Quando há componentes de intimidação, o que se pode fazer também, né? Tenho realmente menor... Não perco um minuto do meu sono com isso. Se tivesse errado, sim, né? Quando a gente comete erros, a gente reconhece os erros, né? Certo, pessoal? Preciso ir fechar a revista. Senão vocês vão ter o que ler. Porque afinal de contas vocês leem a revista, não é? Amanhã eu volto num estado ainda mais deplorável para falar com vocês sobre os destaques da edição. Tá? Amanhã vai ser um pouco mais curto porque eu acho que eu vou estar um pouquinho acabado. Já são 10h15. Eita, nós. Vamos lá. Obrigado, gente. Sempre um prazer falar com vocês. Aprendo muito. Só lembrando que... Acho que pela última vez que eu devo estar me repetindo muito, né? Mas eu tô botando no YouTube os vídeos do Periscope para vocês consultarem depois e tal. Tá bom? Não deixe também de acessar o site da revista, que a gente está incrementando a cobertura, então ele está bem mais quente, está com mais novidades, está ficando legal. Tá? Um abraço, Sérgio. Sempre vou mandar abraço e beijo para quem pedir. Tá bom? Tchau, tchau.